Olá, pessoal. Eu sou o professor Evaldo Cabral e, mais uma vez, estamos aqui para falar sobre a plataforma Mais Brasil. Como operacionalizar a plataforma? Na visão do concedente, na visão do governo federal, na visão de quem trabalha no governo federal, fazendo repasse de recursos para organizações da sociedade civil ou entes federativos, como estados, município e Distrito Federal. Lembrando que, não somente para quem trabalha do lado de cá como concedente, mas acredito eu que esses nossos encontros poderão ajudar aquelas pessoas que trabalham nas organizações da sociedade civil, ou em estados e em municípios, a saber de uma melhor forma como operacionalizar, como inserir esses dados. E eu foco fundamentalmente nos problemas e nas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia de trabalhar essa plataforma. Nós hoje vamos começar a falar sobre a aba execução do concedente. Lembrando que concedente, pessoal, somos nós que repassamos os recursos. Nessa aba execução do concedente, nós temos aqui várias subabas e nós vamos falar detalhadamente sobre quase todas elas. Começaremos. Notas de empenho legado. Essa é uma subaba razoavelmente recente, e legado, como o próprio nome diz, se refere ao passado. E ao vocês observarem nesse exemplo aqui, esse é um exemplo de convênio, tá, pessoal? O convênio está aqui, a numeração está aqui escondida, mas fica aqui à direita, acima. E quando eu cliquei nessa subaba, nota de empenho legado, olha a mensagem interessante que aparece. Caro usuário, caso existam notas de empenho nesta aba, e olha só, tem uma nota de empenho aqui embaixo, discriminada, as mesmas são de exercícios anteriores a 2021 e não podem mais sofrer nenhuma ação. Pessoal, o que significa essas notas de empenho legado? Se você já fez esse desembolso do recurso, você não tem mais como mexer, né, nessa nota de empenho. Então, não tem mais, por exemplo, como anular essa nota de empenho. Vocês estão lembrados que notas de empenho é aquela previsão, significa, né, uma nota de empenho significa aquela previsão que você faz no momento presente para um desembolso no momento futuro. Isso é uma formalidade. E, às vezes, acontece de que o instrumento não vai adiante, o instrumento é rescindido, ou, por exemplo, nós podemos observar que o plano de trabalho, ele caminhou de uma forma em que a gente não precisa mais do desembolso daqueles recursos, e o que nós fazemos? Nós cancelamos essa nota de empenho. Então, quando você tem nessa subaba aqui, notas de empenho legado, significa que você já não pode mais mexer nessas notas, elas não podem mais ser canceladas, efetivamente elas já cumpriram a sua missão. Na subaba notas de empenho, aí sim são as notas de empenho em que é possível ainda alguma ação. Em seguida, pessoal, nós temos aqui a subaba DH. O que vem a ser isso? São os documentos hábeis. Em seguida, aí sim, nós passamos para a subaba ordens bancárias, isto é, a ordem bancária é efetivamente aquele momento em que você, como governo federal, você, como ministério, faz o repasse para a entidade, faz o repasse para a entidade parceira. No nosso caso aqui, nós tivemos um único repasse no valor de R$360 mil, e essa ordem bancária ela foi emitida, né, desembolsada, na verdade, aí a palavra certa não seria emitida, mas desembolsada, paga, enviada ao banco, para o banco repassar para a conta do convênio, para a conta do instrumento, no dia 29 de dezembro de 2016. Então, nesse dia, obviamente, um detalhe aí, esse dia foi um dia útil, um dia de funcionamento do banco, em que houve a transferência de recursos para um convênio no valor de R$360 mil. Essa subaba, ordem bancária, ela é extremamente importante quando nós estamos acompanhando o instrumento para identificar efetivamente quando ele foi pago. Lembram que existe o crono de desembolso, né? Aquela previsão que está lá dentro do plano de trabalho para nós repassarmos os recursos.
os recursos para a execução daquele objeto, daquele instrumento. E acontece muitas vezes que esse desembolso demora, atrasa. Tá? E ao observarmos, ao consultarmos essa aba, ordem bancária, nós vamos ter a completa noção e saber em que dia o recurso foi repassado para o conveniente, quanto foi, porque pode existir várias ordens bancárias, que o crono de desembolso ele pode prever vários e vários aportes de recursos em momentos diferentes, em tempos distintos. Em seguida, nós temos uma aba extremamente importante que se refere a ajustes do plano de trabalho. Observem aqui que nesse instrumento específico, e é um convênio, não é um termo de fomento, nem um termo de colaboração, nós temos 4 ajustes do plano de trabalho. Observem que há uma numeração, ó, o ajuste número 1 de 2017, o 2, o 3 e o 4. Pessoal, não há um limite para você fazer um ajuste do plano de trabalho. Se o plano de trabalho, se o objeto perpassa por um período maior do que um ano, você vai ter, por exemplo, ajustes do plano de trabalho no ano de 2022, no ano de 2023, e assim sucessivamente. Não há um número máximo de ajustes do plano de trabalho. O que nós temos que observar aí em relação ao ajuste do plano de trabalho? 2 coisas. Quando nós ajustamos, quando há um pedido por parte da entidade de ajustar o plano de trabalho, isso significa que a entidade ela está propondo para nós, governo federal, uma mudança no plano de trabalho original aprovado por nós quando da celebração do instrumento. O próprio nome diz, ajuste do plano de trabalho. Ora, o plano de trabalho inicial é aquele que foi validado quando nós assinamos o instrumento, quando nós, governo federal, assinamos aquela parceria. Tá? Tem aquele plano de trabalho para que a entidade cumpra aquilo que está previsto nas metas e etapas, para que ela aplique e execute aquele plano de aplicação detalhado, com todos aqueles itens previstos de compra, de capacitação, de aluguéis, de recursos que vão ser repassados para a execução do instrumento. Ora, se eu recebo, como governo federal, um pedido de ajustes do plano de trabalho, primeira coisa que eu vou ter que fazer, analisar a viabilidade e a pertinência desse ajuste do plano de trabalho. Uma coisa interessante a ser observada é que, muitas vezes, as entidades, os nossos parceiros, eles pedem determinados ajustes do plano de trabalho que, na verdade, não se inclui em ajustes do plano de trabalho. É algo que, mais adiante, quando nós chegarmos nessa aba aqui, apostilamentos, nós vamos falar que pode ser feito por apostilamento. Mas, se for realmente um ajuste do plano de trabalho, tipo, a entidade tinha previsto no plano de trabalho capacitar 50 pessoas, e, para isso, ela necessitaria de X recursos em reais para fazer isso. E, de repente, ela pretende mudar isso para fazer um outro tipo de capacitação, ou ela fazer uma capacitação online em vez de presencial, é possível, tá, que esse ajuste seja concedido. Mas lembrando a vocês, todo ajuste do plano de trabalho, primeiro, ele tem que ser solicitado pela entidade. Segundo, ele tem que ser avaliado por nós. E tem que ter a nossa aprovação, pessoal. Não é possível a entidade mudar o plano de trabalho, seja por qual razão, né, sem o nosso aceite, sem a nossa concordância do governo federal. Lembrando, quando a entidade ela faz mudanças no plano de trabalho e ela não nos comunica, significa que ela está agindo de uma forma ilegal em relação ao plano de trabalho. Provavelmente, quase com certeza, eu vou ter que glosar aquelas despesas, aqueles gastos que a entidade fez, se não existe um
pedido de ajuste do plano de trabalho e, consequentemente, um aceite de parte do governo federal. Então, isso aí acontece algumas vezes em alguns instrumentos de a entidade fazer mudanças, fazer contratações, fazer modificações no plano de trabalho sem a anuência do governo federal. Pessoal, isso é ilegal, de acordo com a legislação, de acordo com a portaria 424 e com a Lei 13.019, que rege as organizações de sociedade civil. Então, é preciso ter muito cuidado e analisar esse pedido da entidade com muita clareza. Realmente, essa mudança que a entidade ela está propondo vai beneficiar o objeto, o alcance do objeto? É necessário? Pessoal, um plano de trabalho, quando ele é aprovado, ele não é algo engessado. Para o resto da vida, para o resto da existência do instrumento, ele tem que permanecer ipsis literis ao que está escrito. Não. Mas também, do outro lado, se a gente tem muitas mudanças no plano de trabalho, duas coisas podem significar. Podem significar que a entidade não teve capacidade suficiente, ou não enxergou como deveria, como fazer a execução desse objeto, e também pode significar que, de nossa parte, nós aprovamos um plano de trabalho que não foi coerente, sabe, que não foi bom, que não previu um tempo correto, que não teve, no seu detalhamento, uma coerência com aquilo que se pretendia fazer para se alcançar o objeto do instrumento. Lembrando a vocês, o que é impossível de mexer, de mudar, de modificar, é o objeto do instrumento. O objeto do instrumento, em tempo algum, ele pode ser modificado. Se a entidade, no meio do caminho, no meio da execução do instrumento, querer fazer uma outra coisa, querer fazer uma atividade que fuja ao objeto do convênio, esse instrumento vai ter que terminar e começar e celebrar um outro instrumento. Não é possível mudar o objeto do instrumento. Se não vai mudar o objeto do instrumento e é possível fazer um ajuste, ok, sem problema, a entidade pede esse ajuste, nós analisamos, nós observamos se há uma coerência, se é bom, se ajuda, né, para o desenvolvimento e o alcance, no alcance dos objetivos que essa entidade tem para alcançar o objeto final, e aí, ok, a gente aprova ou reprova. Vocês observam que nesse exemplo aqui, os 4 pedidos de ajuste de plano de trabalho está aqui como ajustado e aprovado. Mas em muitos instrumentos nós não aprovamos esse pedido, então ele é negado, ele é cancelado, ele não vai adiante. Então, mesmo que a entidade, por exemplo, ela peça esse ajuste do plano de trabalho, tá, com o tempo necessário, né, antes do término do instrumento, né, de acordo com o que prevê a legislação, a 424, a Lei 13.019, mesmo que ela faça isso, se nós acharmos conveniente não aprovar, ele vai aparecer com status aqui, situação reprovado. Então, significa que a entidade pediu a tempo e nós reprovamos, nós não concordamos com aquele pedido de ajuste. Ela pode fazer um novo pedido de ajuste, não há nenhum problema, desde que mude o que ela pediu no ajuste anterior, que foi reprovado, e se há tempo hábil para que ela possa ainda fazer esse pedido de ajuste, não há problema nenhum. Pessoal, agora um outro dado bastante importante. Não é possível fazer pedido de ajuste de plano de trabalho quando o instrumento já está terminando. Tá? 29 dias do término do instrumento, não é possível mais ajustar esse plano de trabalho, muito menos quando o convênio, quando o termo de fomento, o termo de colaboração, termina o prazo de execução dele. Acabou a execução dele, ele entra automaticamente
em prestação de contas, a situação na plataforma Mais Brasil sai daquele em execução e entra com status em prestação de contas, ou melhor, aguardando prestação de contas, e, obviamente, não é mais possível a solicitação de nenhum ajuste aí do plano de trabalho. E o objeto da alteração desse ajuste do plano de trabalho, desse pedido de ajuste do plano de trabalho, vai estar aqui. Ó. Vocês podem observar que aqui nesse exemplo, né, nesses 4 exemplos, está aqui pedindo para alterar o salário de advogado, criação de uma nova rubrica, alteração de um produto que estava previsto no plano de trabalho. Então, tudo isso vai necessitar de um ajuste do plano de trabalho e vai estar aqui nessa subaba ajuste do plano de trabalho. Pessoal, sempre que uma entidade fizer um pedido, um ajuste do plano de trabalho, nós temos que dar um parecer, a gente tem que dar, digamos, um finalmente para isso, ou aprovar ou reprovar. Eu já vi algumas vezes alguns instrumentos que terminaram e o governo federal e nós, como ministério, nem analisamos aquele pedido da entidade. Isso aí é uma falha no acompanhamento nosso, isso ocorre quando não há um acompanhamento coerente, um acompanhamento próximo do instrumento de nossa parte. Tranquilo até aí? A próxima aba, pessoal, é falando sobre prorroga de ofício. Estamos aqui ainda em execução do concedente, que somos nós, prorroga de ofício. Pessoal, a legislação ela é muito clara quando ela diz que nós somos obrigados a dar uma prorroga de ofício todas as vezes que nós atrasarmos a liberação de recursos previstos. E como podemos saber se nós atrasarmos a liberação de recursos? Lembram vocês que lá no começo, né, nos dados da proposta, que no plano de trabalho, no plano de trabalho, especificamente, tem o crono de desembolso? O crono de desembolso está dizendo que nós, governo federal, vamos repassar determinados recursos, determinada parcela, em determinada data, em determinado mês. Eu até havia aconselhado vocês que quando celebrassem instrumentos no final do ano, especificamente em dezembro, evitassem colocar como crono de desembolso os 3 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março. Por quê? Normalmente, no início do ano, você ainda não tem um financeiro, muitas vezes a LOA ainda não foi votada, não foi sancionada, e o Ministério não tem como efetivamente repassar esses recursos para os instrumentos celebrados. Então, quando ocorre de estar previsto lá no plano de trabalho, no crono de desembolso, o desembolso de determinado valor em determinada época, e nós não fazemos isso, é obrigação nossa prorrogar de ofício pelo exato número de dias de atraso em que nós transferimos os recursos. Olha só aqui, vocês observem que aqui temos o número de dias prorrogados, 75, e a legislação ela não nos dá margem para colocarmos 80 dias, 90 dias, 30 dias, 15 dias. Não. Eu atrasei a liberação de recursos em X dias, eu vou prorrogar o instrumento, tá, por X dias, exatamente o mesmo número de dias em que eu demorei a fazer esse desembolso. Essa é uma obrigação nossa. Mesmo que a entidade não queira, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de 75 dias prorrogados. Vamos supor que a entidade chegue para a gente e diga, olha, mesmo vocês tendo atrasado 75 dias de liberação dos recursos, nós conseguimos executar a etapa 1 da meta 1 tranquilamente, não foi necessário esse recurso inicial. Mesmo assim, nós somos obrigados a fazer essa prorrogação de ofício. Né? E vocês observem que tem ano aí em que o orçamento, que a LOA demora tanto tempo para ser finalmente sancionada, e o Ministério ter os recursos disponibilizados, às vezes em abril, maio,
já aconteceu, né, durante alguns anos aí recentes, e nós temos que pegar todos aqueles instrumentos que nós celebramos no final do ano e fazer uma prorrogação de ofício de todos esses instrumentos. Onde estou trabalhando no momento, nós fizemos isso em relação a vários instrumentos esse ano. Tranquilo? Depois de prorroga de ofício, nós temos os TAs, os termos aditivos. No caso aqui, é um convênio, temos um termo aditivo que ainda está a situação em análise. Lembram vocês, o que o conveniente coloca lá, nós temos que analisar. Não dá para terminar o instrumento sem a nossa análise, sem o nosso posicionamento. Está aqui em análise e o conveniente aqui, ele está pedindo prorrogação do prazo para execução. Aqui é um termo de fomento, pessoal, não é um convênio. E olha um detalhe, pessoal, um detalhe muito importante. Mesmo que vocês observem aqui na plataforma Mais Brasil escrito convênio, pode ser um termo de fomento, pode ser um termo de colaboração, pessoal. Na primeira página, aqui, quando você vai em dados da proposta e você clica lá, vai estar discriminado se é um convênio, um contrato de repasse, um termo de colaboração ou um termo de fomento. Mas nessas outras abas aqui, quando aparece lá em cima à direita, vai sempre estar escrito convênio, tá? Não vai ter esse detalhamento se é um termo de fomento, se é um contrato de repasse, nada disso. No caso aqui, e é interessante observar, é um termo de fomento que foi celebrado, um termo de fomento com a organização da sociedade civil. E essa entidade, ela está pedindo um prazo que se prorrogue o prazo de execução por um período de 3 meses a mais, que nós, governo federal, acrescentemos 3 meses a mais. Por que ela está pedindo isso? Provavelmente ela foi executando o projeto e verificou que o tempo está acabando e que ela não vai conseguir executar, digamos, até 30 de setembro. Ela vai precisar de 3 meses a mais. Então, ela faz esse pedido, esse TA, e nós vamos analisar. Da mesma forma, nós podemos conceder ou não. Muitas vezes, durante a execução do instrumento, a gente percebe que a entidade não vai conseguir realizar aquilo ali a contento, não vai conseguir realizar isso em 3 meses, e às vezes, mesmo que nós dermos um prazo de 5, 6 meses, a entidade não vai conseguir realizar, e aí é melhor nós negarmos. Ou então, a execução do instrumento está sendo tão ruim, que não adianta nós darmos 3 meses, porque não vai melhorar a execução desse instrumento. Então, é melhor nós negarmos. Mas se houve um atraso por um motivo que seja um motivo coerente, um motivo justificável, não há nenhum problema em nós concedermos esse prazo a mais. Lembrando que o Tribunal de Contas da União, o que ele diz para nós, governo federal, é o seguinte: olha, não fiquem concedendo termos aditivos consecutivos se vocês observam que o instrumento ele não vai chegar ao ponto em que ele deveria chegar, que a entidade não vai conseguir alcançar o objeto do instrumento. Tá? Então, basicamente, é isso que o TCU e os órgãos de controle, a CGU, também apontam para a gente. Cuidado com esse excessivo número de termos aditivos que vocês concedem. Mas, lembrando, não há um número máximo de termos aditivos a serem concedidos e também não há um número máximo de ajuste do plano de trabalho. Agora, é óbvio, se eu pego um determinado convênio e vou analisar esse convênio especificamente no momento de prestação de contas e eu olho lá, poxa, tem 10 ajustes do plano de trabalho, tem um monte de termos aditivos,
eu já começo a olhar com uma certa desconfiança, com uma certa preocupação. Olha, o Ministério não acompanhou isso aqui muito legal, de uma forma muito coerente, o plano de trabalho aprovado foi ruim, quem é que aprovou esse plano de trabalho? Aí, às vezes, a gente olha o plano de trabalho que foi aprovado e fala assim, meu Deus, como é que isso pôde ser aprovado, né? Como é que conseguiram aprovar um negócio desse? E aí, obviamente, foi necessário alguns ajustes. Lembrando, se o plano de trabalho foi aprovado e nós identificamos, durante o período de execução do instrumento, de que aquela aprovação daquele plano de trabalho não foi muito legal, digamos, né, é necessário que a gente provoque esses ajustes, correto? Agora, lembrando, ajustes e termos adjetivos não devem ser utilizados para situações em que claramente nós identificamos que são situações protelatórias da entidade. Muitas vezes a entidade somente quer ganhar tempo. Especificamente, se vai chegando o final do ano e essa entidade ela tem medo de a prestação de contas dela, por exemplo, ser reprovada e ela não conseguir celebrar instrumentos com outros ministérios ou com o próprio nosso ministério, e aí ela começa a pedir termos adjetivos, ajustes, e você percebe, né, malandramente, que seria somente para protelar, para adiar. Tranquilo? E, por fim, nós temos os apostilamentos. Pessoal, apostilamento é tudo aquilo, toda mudança que você faz num instrumento, num convênio, num termo de fomento, num termo de colaboração, em que, efetivamente, não há mudança de valores, não importa para que seja alterado o plano de trabalho, não é necessário fazer um ajuste do plano de trabalho para aquela mudança que se quer fazer dentro do instrumento, em que não envolve um termo aditivo, você pode fazer para um apostilamento, que é uma coisa bem mais simples, não há um documento padrão de apostilamento. No ministério em que eu trabalho, nós fazemos um apostilamento, fazemos um texto como se fosse um ofício, obviamente não é um ofício, porque é um apostilamento, mas nós fazemos um texto com 2 parágrafos e nós apontamos uma situação e nós ratificamos o entendimento ou ratificamos a situação e aí, evidentemente, não há necessidade de publicação no Diário Oficial da União e, consequentemente, é algo mais rápido de se fazer e mais simples. Se foi um documento produzido fora do ambiente da Plataforma do Brasil, nós inserimos, né, esse papel, esse conteúdo na Plataforma do Brasil e, da mesma forma, no nosso Ministério, nós inserimos esse papel produzido, esse documento produzido no SEI, para que fique constando lá no SEI também que houve esse determinado apostilamento. Pessoal, com esse último slide, nós damos um fechamento para o conteúdo não ficar tão grande como foi o conteúdo do nosso encontro anterior e nós continuaremos em breve. Um grande abraço a todos e obrigado aí pela paciência. E caso tenham alguma dúvida, é só mandar um e-mail que estamos aí prontos para responder. Um abraço aí a todos.